Oiê, boa noite. Nossa entrevistada de hoje já está entre nós. Eu vou esperar só chegar mais gente para a gente poder começar. Enquanto isso, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Primeiro, muito obrigada pela presença de vocês. Tive um problema na live de ontem e eu não consegui deixar salva a live, né? E não consegui baixar para poder subir para o YouTube. Estou rezando para isso não acontecer de novo. Ontem também o pessoal reclamou um pouco da imagem, então eu queria pedir esse feedback de vocês. Como é que tá aí? Eu tô travando? Tá fluindo? Como é que tá? O áudio tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Preciso saber desses detalhezinhos aí antes de começar a live. Quem puder me sinalizar aí como é que tá de áudio, de imagem. O pessoal que estava aí ontem, se tiver como me dizer como é que tá hoje, se tá melhor, tá fluindo, tá ótimo então. Então, vou continuar dando os meus recados. Como eu disse anteriormente, eu tive problema ontem, não consegui salvar a live. Então, já combinei com a Mariene que futuramente a gente vai fazer uma outra live com ela. Vou trazer outros temas para não ficar a mesma coisa para quem já assistiu. Mas para quem não pôde assistir, vai ter um conteúdo bacana para ver. Vai ficar mais para frente, porque, como eu disse, eu já tenho entrevistas marcadas até maio. Hoje a gente vai receber a Larissa Siriani. Ela já está aqui. Eu vou botar ela na live então, tá bom? A pergunta é só ir colocando aí que no final, quando as minhas perguntas acabarem, óbvio, para as perguntas de vocês. Tá legal? Opa. Olá! Ei! Tudo bom? Tudo bem, Maíra? Prazer. É Siriane mesmo a pronúncia do seu sobrenome? Siriane, isso mesmo. Ontem eu tomei uma surra, porque eu engasguei no Siri e não ia. Eu falei, meu Deus, que vergonha, né? Eu devia ter perguntado isso antes. A Não, gente é lê Siriane o nome mesmo. da pessoa e depois fica, né, como é que pronuncia, né? Enfim, obrigada, viu, por você ter topado participar. Imagina, obrigada a você pelo convite. Desculpa que a minha câmera tá meio torta, mas é porque eu não consigo arranjar de nenhuma outra forma com o meu tripé aqui. Tudo bem, o importante é a gente te ouvir bem e te ver bem. É conceitual, vou ficar com a cabeça assim de lado. É isso. É conceitual. Deixa eu te apresentar. Hoje a gente conversa com a escritora, podcaster, professora, youtuber Larissa Siriani, que é autora dos livros Amor Plus Size, O Amante da Princesa e da trilogia Coração de Magia. Estou muito feliz de você ter aceitado. Acho que a gente tem tudo para ter uma live linda hoje. Eu também tô muito animada. Que bom. Deixa eu começar então com te dando as boas-vindas. Seja bem-vindo à sua casa, que em tempos de quarentena é o que está dando para fazer, né? Me indica um livro que pode ser seu livro de cabeceira, seu livro favorito, o livro que mudou sua vida, um livro que você indica para quem quer começar a escrever, enfim, um livro que você acha que vale a pena ser recomendado. Larissa. Aqui travou para mim, travou para vocês também? Opa. Tá travado aqui para mim. Vocês estão conseguindo ver? Sinalizem para mim, por favor. Agora você voltou. Tive que dar uma travada. Maravilha, sem problema. Você travou para mim também. Eu falei, meu Deus. Vamos lá. Eu queria que você indicasse um livro. Pode ser o livro que você está lendo, o livro que mudou sua vida, um livro que você indica para quem quer começar na carreira de escritora, enfim. Um livro que você acha que vale a pena ser recomendado por qualquer motivo que seja. Ai, que difícil. Nossa, é muito difícil porque quando, tipo, a gente lê tanta coisa, né? Eu tô com uma estante cheia de coisas aqui que eu já li. E aí quando pedem pra gente indicar, você fica tipo, sei lá. Mas eu acho que o livro que eu indico pra todo mundo é o Eu Sou o Mensageiro, do Marcos Zusak. O Zusak é o meu autor preferido. Ele é o autor de A Menina que Roubava Livros, mas esse livro em especial, o Eu Sou o Mensageiro, ele é um livro que mexeu muito comigo, assim, que acabou se tornando o livro da minha vida.
E eu acho que ele fala sobre uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, que é multiplicar boas ações. Então, o protagonista dele, ele é levado aí pelas circunstâncias e por algumas outras ajudinhas do destino a fazer coisas boas para pessoas que ele não conhece. E esse livro me passou uma mensagem muito grande, assim, de amor ao próximo e da gente fazer o bem pelos outros sem precisar necessariamente de reconhecimento ou saber quem é que a gente está ajudando, né? E eu acho que em tempos de crise, em tempos de coronavírus, isso é muito importante. A gente precisa aprender um pouquinho mais sobre como ajudar as pessoas, independente de quem elas sejam ou se elas são alguém pra gente ou não, né? Então fica aí minha recomendação, porque esse é o livro da minha vida. Muito bom. Me conta como é que é a sua história com os livros. Você sempre foi uma leitora? Você teve aquela fase de rebeldia na adolescência que não queria ver livro pela frente, porque estava cansada daquela coisa da escola impondo, enfim. Como é que foi a tua história? Não, eu sempre gostei de ler, assim, em casa, né, eu e minha mãe somos as únicas leitoras de casa. Minha mãe sempre gostou muito de ler, e ela sempre tentou incentivar muito a gente, mas eu fui a única que pegou o hábito de verdade. E desde criança, assim, eu sempre gostei muito de fuçar na biblioteca da escola. A primeira vez que eu entrei numa livraria que eu descobri que eu podia comprar livros e não só, né, pegar eles na biblioteca, foi tipo, meu Deus, existe todo esse mundo além das prateleiras do que tem na minha escola. Então eu nunca passei pela fase de rebeldia, de não querer ler, mas eu tive muita rebeldia de não querer ler as coisas que a escola me impunha, porque eu já lia muita coisa por vontade própria. Então foi um momento muito longo da minha vida, inclusive, de rejeição a clássicos, que eu agora, na vida adulta, estou tentando retomar, né? Ler coisas que eu não quis ler na época da escola, porque eu nunca gostei de ler forçado. Mas eu sempre tive muita paixão e uma história de muito carinho com o livro, e isso acabou se refletindo também em outras partes da minha vida, né? Como eu sempre gostei muito de ler, eu gostava muito de contar história quando eu era mais nova. Gostava muito de desenhar na época, né, antes de eu aprender a escrever, e aí conforme eu fui aprendendo a escrever, eu descobri que eu podia fazer a mesma coisa que eu gostava de consumir, né, eu podia contar a história da mesma forma como contavam histórias pra mim, foi uma coisa que eu comecei a fazer e ninguém nunca falou pra mim que eu não podia. Vem cá, você é uma boa desenhista? Eu sou horrível, eu desenho muito mal. Também sofro desse mal, menina. Quando eu era pequenininha, eu acho que eu tinha um pouquinho de talento, assim, porque eu sempre gostei de imitar o traço dos outros, né? Então eu gostava de tentar desenhar que nem os quadrinhos do Maurício de Souza. Eu sempre fui muito apaixonada pela Turma da Mônica e eu tentava, né? Eu acho que eu poderia ter tido futuro se eu tivesse investido nisso. E quando é que você se descobriu escritora? A hora que você falou assim, caramba, eu escrevo. Eu acho que eu tinha 13 anos. Foi, porque assim, eu realmente sempre escrevi, eu nunca tive um momento, desde que eu comecei a escrever, que eu não tivesse contando histórias, mas acho que até você ter uma certa idade, você não pensa nisso como sendo uma coisa que você está fazendo para os outros, né? Ou pelo menos na minha época não era uma coisa que eu pensava como eu estava fazendo para os outros, era uma coisa que eu fazia muito para mim, porque eu curtia aquilo. E aí, né, quando eu tinha 13 anos, eu escrevi a minha primeira história mais longa, que não era, assim, nossa, um livro, hoje em dia ele seria considerado uma novela, tinha umas 60, 70 páginas, mas foi uma realização pessoal, assim, eu terminei e fiquei, caraca, eu escrevi um livro, eu acho que eu consigo fazer isso mais vezes. E foi quando eu entendi que, tipo, parte do processo pra mim era também que outras pessoas lessem. Então eu fiquei enchendo o saco dos meus amigos, querendo que eles lessem e me dessem feedback. Depois, quando eu descobri na época, né, os grupos do Orkut, eu fui atrás porque eu queria ser lida. Então, foi uma coisa que revolucionou muito a minha vida. E como é que foi essa sua primeira experiência de escrever um livro? Primeiro, hoje você relendo esse primeiro livro, você gosta do que você lê? Olha, esse primeiro livro que eu escrevi, eu nunca mais reli. Sério? Porque eu tenho muita vergonhinha dele, assim, porque ele era muito não foi reflexo... publicado, né? Não. O meu primeiro livro publicado, ele não foi o meu primeiro livro escrito. Sim. Esse primeiro livro que eu escrevi, ele ficou, enfim, eternamente na gaveta. E eu pensei algumas vezes se valia a pena tentar fazer alguma coisa com ele, mas... Tipo assim, todas as vezes que eu abri, eu fiquei com uma vergonha alheia, sabe? Que eu fiquei tipo, caraca, eu tinha 13 anos mesmo, sabe?
Mas é sempre, pra mim, mais um sentimento de... Menos de, tipo, ter vergonha de ter feito, e mais um tipo, puta, ainda bem que o tempo passou. E na época, eu achava que era o suprassumo do que qualquer pessoa tinha escrito. Eu registrei ele na Biblioteca Nacional. Foi a primeira vez que eu me senti, tipo, caraca, eu sou... coisa. Eu fiquei tipo, nossa, eu sou uma grande artista. E aí eu precisei de muitos anos pra olhar para aquilo de novo e pensar, Larissa, não, menos, você consegue fazer melhor. Então, mas aí a vergonha que você sente é do conteúdo ou da forma? Olha, é um pouco das duas coisas, porque, assim, em questão de formato, é uma escrita que é muito crua ainda, né? Comparativamente, óbvio que eu não tenho como comparar a Larissa de 13 anos com a Larissa de quase 28. Tem uma história aí, tem 15 anos de treino, tem muita coisa envolvida, né? Mas... E vivência também, né? Exatamente. E o conteúdo, porque era uma história muito, tipo, infantil no sentido de quando você é adolescente e você acha que você sabe sobre coisas profundas e você acha que você é muito adulto. E aí, relendo, eu fico tipo, meu Deus do céu, a minha cabeça era uma pitanga. Então Cara, eu tô muito me identificando com o que você tá falando, porque eu achei uns poemas meus da época de adolescência. Gente, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que eu tinha na cabeça, porque tudo era muito grande. O amor era muito grande. Sim. Era sempre à beira da morte. Um fora que você tomava era sempre a morte que tava ali. Muito! E eu tinha várias amigas que liam o que eu escrevia e achavam aquilo maravilhoso. E hoje eu olho e falo, meu Deus do céu! O que vocês estavam fazendo? Ainda bem que naquela época não existia blog, porque eu teria publicado aquelas coisas. E vou falar que eu publiquei, viu? Eu sou mais velha que você. E na minha época de adolescente não tinha Orkut, não tinha blog, não tinha essas coisas. Então, assim, felizmente não tinha. Porque Jesus era assim uma vergonha para ser passada assim, nível mundo, né? Mas eu vou falar que eu achei uma experiência muito edificante. Porque quando eu comecei a postar as minhas coisas na internet, eu já tinha, assim, amadurecido um pouquinho. Eu tava com 16. E aí eu resolvi, né, na época que eu comecei a postar as primeiras coisas no Orkut, em blog, eu fiquei, tipo, pirada naquilo, né? Super chapada nas ideias. Pensei, não, preciso postar todas as coisas que eu já escrevi. Inclusive aquela história. E foi uma experiência muito boa, por um lado, porque tinha pessoas que leram na época, que já tinham lido outras coisas que eu tinha escrito mais pra frente na minha vida, né? Um pouquinho mais madura. E aí você tem a experiência das pessoas virarem pra você e falar, eu acho que isso aqui não funcionou muito, não. Melhor não. E foi uma realização de um sonho também, de uma certa forma, né? Porque eu acho que quando você tá no hype daquilo, especialmente quando a gente escreve, você quer muito que as pessoas vejam. Das duas, uma, você vai ter uma vergonha total na hora, e aí você nunca vai querer que aquilo seja, tipo, visto por ninguém, ou você quer muito que as pessoas vejam pra saber o que elas diriam sobre isso. Então, quando eu tive essa breve experiência de, sei lá, 10 pessoas terem lido aquele primeiro rascunho da primeira coisa que eu escrevi na minha vida, e as pessoas viraram pra mim e me deram opiniões sinceras, eu fiquei tipo, bom, então é isso, né? Você cumpriu o seu propósito, e agora ninguém nunca mais vai ver. Engraçado, eu tenho um sentimento dúbio aí. Primeiro porque eu escrevo, quero que as pessoas leiam, mas eu fico sempre achando que tá uma droga e que todo mundo vai descobrir que eu sou uma fraude, que eu não sou, na verdade, que tudo aquilo ali... Enfim, é uma coisa que eu fico sofrendo. A síndrome do impostor, né? Eu sofro com aquilo. Eu mostro, aí eu fico na expectativa, e aí? Não vai falar nada, não falou porque não gostou. Aí eu falo, gente, olha, pode ser sincero, tá? Se não gostou, fala, porque eu preciso desse feedback até pra eu melhorar o meu trabalho, pra eu desistir de vez. Pelo amor de Deus. Alguma coisa. Eu fico nessa, meio travada até, sabe? Demoro muito. O meu primeiro livro pra ser publicado, ele ficou 2 anos na gaveta. Assim, Caraca. 2 anos. Pra eu tirar e falar, bom, eu acho que alguém pode ver. Eu não tinha mostrado pra ninguém. E aí eu mostrei pra uma amiga e ela falou assim, cara, você é uma poetisa. Eu falei, pô, calma, não vamos exagerar, né? Peraí, vamos devagar. Eu acho que me falta um pouquinho desse bom senso às vezes, porque assim, eu tenho muita síndrome do impostor depois que tá publicado. Então, os meus últimos livros, toda vez assim, quando eu termino na hora, né, assim que eu acabo de terminar um livro, eu penso, essa é a melhor coisa, a melhor obra literária que já foi escrita
no mundo, não existe ninguém tão bom quanto eu. E aí eu fico naquela ideia de, tipo, nossa, eu sou muito boa enquanto eu tô editando livro. E aí quando eu publico ele, eu penso, meu Deus do céu, a minha carreira acabou nesse momento. Eu vou me enterrar com esse livro. Para sempre. É isso, não tem volta. Eu ia falar disso mais pra frente, mas já que você tocou no assunto, eu vou puxar esse gancho. Eu assisti um vídeo seu de 2018, que é Eu Sou Uma Farsa, que é justamente sobre a síndrome do impostor. Ele, o texto é maravilhoso. Eu, assim, super me senti representada, exceto as partes de já ter chegado a algum lugar, porque eu acho que ainda tô muito engatinhando, você já tá bem mais na minha frente nesse processo. Eu me senti muito representada, porque super me sinto, vão me descobrir a qualquer momento, e não é só como escritora, é na vida. Eu faço cursos, e eu faço curso e fico assim, mas se eu botar isso no currículo, a pessoa vai achar que eu sei fazer. E na verdade eu não sei, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, mas tipo assim, eu sei fazer, mas eu não quero que as pessoas achem que eu sei fazer, eu quero que elas fiquem surpresas. Olha, ela sabe fazer, entendeu? É muito louco. Como é que essa síndrome do impostor te afeta no dia a dia, na hora de escrever, na hora de divulgar seu trabalho, na hora de apresentar um texto para tentar para ser publicado no editor, enfim? Então, como eu falei assim, eu acho que a maneira como eu fui criada com relação ao escrever, ela foi muito sem limites, assim. Porque eu sempre tive... A minha mãe, ela guarda até hoje, assim, os meus diários, as coisas que eu escrevia quando eu tinha 7 anos. E ela sempre teve o rolê de, tipo, minha filha é escritora, e falava pra todo mundo, enchia a boca pra falar, falava que eu escrevia super bem. Então, quando eu achei que eu estava pronta para publicar, que hoje, olhando para trás, assim, eu não me arrependo de nada, faria tudo igual, mas eu olho para trás e eu fico, tipo, eu não estava realmente pronta, eu forcei um pouco a barra. Mas me dá... eu percebo quanto esse incentivo, não só da minha mãe, mas principalmente dos meus amigos, né, das pessoas com quem eu convivi, de insistirem para mim que eu era boa no que eu fazia, me fez criar uma confiança que na hora de escrever e na hora de enviar um texto, eu dificilmente acho que eu não sou capaz, assim. Para mim, a síndrome do impostor, ela bate muito em outros momentos, muito depois. Então, depois que quando eu tô promovendo um livro, e aí eu fico naquela expectativa da hora que alguém... Eu fico assim, eu sempre fico esperando alguém descobrir que meu trabalho é ruim. Aí quando essa primeira pessoa descobre e ela fala mal de mim publicamente, acaba. Aí eu fico, bom, é isso. Se eu tenho aqui a Joana, que fez questão de ir no Twitter pra falar que meu trabalho é uma bosta, então acabou, entendeu? Tipo, todas as outras pessoas que vierem depois dela são tranquilas. E eu vivo sempre em função desse primeiro momento. Né? E quando ele vem? Porque ele vem, né? Então, quando ele vem, não tem assim... como ser unânime, né? Eu acho muito difícil. E Nunca. quando ele vem, como é que você lida com isso, assim? Então, eu fico muito atrás, né? Assim, eu costumo dizer que eu fico muito atrás das críticas negativas até a primeira surgir. Depois que a primeira aparece, eu nunca mais procuro crítica de nada. Eu nunca mais leio resenha, eu nunca faço mais nada. Mas quando vem, são duas reações. A primeira que é tipo, aquele alívio de tipo, puta, finalmente alguém descobriu, eu não preciso mais ficar fingindo que eu sei o que eu tô fazendo. E a segunda de tipo, meu Deus, eu não acredito! Acabou a minha vida. As pessoas não gostam de mim, vai todo mundo me odiar. Você já foi atrás pra perguntar, mas vem cá, por que você escreveu isso? Já fez essa Eu louca? fiz da primeira vez. Isso eu era muito nova, né? Eu tinha 19 anos. A primeira vez que eu li uma resenha foi no Scooby, na época. Eu sempre ficava lendo o que as pessoas escreviam. E aí teve essa uma menina que leu um dos meus primeiros trabalhos independentes. E hoje em dia eu queria, enfim, dia desse eu vou entrar lá pra achar o nome dela de novo, pra falar, meu, obrigada pelo, né, chacoalhão que você me deu. Porque o texto dela foi super simples, assim, de tipo, meu, esse livro, eu queria que ele tivesse sido muito legal, mas ele foi uma experiência ruim, por isso, tipo... Só que aí, no final ela deu uma cagada que rolou um negócio de, tipo assim, eu acho que essa menina tinha que parar de publicar livro, porque ela claramente não sabe o que ela tá fazendo. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Juro, foi tipo, muito passiva-agressiva. E aí eu mandei uma mensagem pra ela na época, depois, tipo, muito chorar, mandando, tipo, obrigada pela resenha, mas assim, por que você acha que eu realmente devia parar de escrever? Tipo, aí ela falou, não, eu fiquei com raiva dos personagens, eu fiquei com raiva da história, e às vezes a gente esquece que existe uma pessoa do outro lado. E eu acho que isso hoje em dia, na época de rede social, redes sociais, tem muito. A gente esquece que existe uma pessoa por trás daquele pedaço de papel que você leu, né?
e que, invariavelmente, essa pessoa vai conseguir ter acesso ao que você está dizendo sobre ela. Então, eu fui atrás apenas dessa única vez, e aí depois disso, assim, depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão de que não valia a pena eu ficar me desdobrando para tentar agradar aquela uma pessoa. Não tem ou, sei lá, como. não tem como, sabe? Quando Não, tinha, não sei lá, tem. todas essas outras pessoas que gostavam do que eu tava fazendo. E o que eu podia usar disso pra melhorar, né? Então, eu choro pra cacete da primeira vez, me dói muito, eu fico muito sentindo que é pessoal, e aí depois eu falo sobre isso na terapia, gasto, e nunca mais toco no assunto, nunca mais vou atrás de ninguém. É uma maneira de lidar com a coisa, né? Eu acho que a crítica, quando ela é, mesmo que negativa, construtiva, que ela te Sim. dá aquele estado de realmente, ela tem razão, isso aqui podia ter sido melhor. Ou isso aqui, não, mas ela não entendeu, porque não era isso que ela está esperando, porque tem o problema da interpretação de texto. Tem A muito. pessoa, às vezes, lê o que você escreve, não entende e se acha a crítica de literatura para fazer uma resenha profunda do seu trabalho, entendeu? E eu acho que Tem existe isso muito também. essa barreira da interpretação, porque assim, o livro que a gente escreve nunca vai ser o livro que a Joana vai ler, nunca vai ser o livro que o Matheus, que, sabe, cada pessoa vai ler um livro de uma maneira completamente diferente. E eu, hoje em dia, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu sou muito. Eu acredito muito naquele negócio da morte do autor. E eu realmente acho que, tipo, a gente, a partir do momento em que o livro é publicado, independente do formato, assim, pode ser no Wattpad, esse material, ele não te pertence mais. E você não é responsável, tipo, obviamente, isso não é um respaldo para você escrever Qualquer absurdos, coisa. né? Uhum. Mas você não é inteiramente responsável pela maneira como as pessoas vão interpretar o teu texto. Você pode ter a melhor das intenções e escrever pensando, sei lá, tipo, tô descrevendo a cortina azul aqui porque o humor do personagem tava triste. E a pessoa vai lá e vai entender que a cortina é azul porque o personagem gosta de, sei lá, azul, entendeu? Não muda nada. Então é muito subjetivo isso. E a partir do momento em que você consegue aceitar que você não é responsável pela leitura do outro, você também consegue entender que a leitura do outro não é responsável pelo seu trabalho. Sim. Eu tenho visto muita coisa, assim, hoje em dia, de problemas de interpretação de texto, assim, que a coisa tá berrante na sua cara, não precisa nem ser muito expert em interpretação, é uma coisa básica, e a pessoa lê o que ela quer ler. E eu falo isso de jornal, que é um texto mais fluido, que você não tem que fazer grandes interpretações do que está escrito, enfim, tudo. Os seus primeiros livros, eles foram publicados pelo método tradicional, né, para uma editora. E a trilogia você já publicou de forma independente através de uma campanha de financiamento coletivo, né? Uhum. Me fala um pouco primeiro desse processo da publicação tradicional. Como é que foi para você? Como é que seu original chegou para a editora? Enfim. Então, na verdade, assim, é que hoje em dia a maior parte das pessoas me conhece pelos meus livros que estão na Record, né? E, na verdade, existe todo um trabalho que eu fiz anterior a ele, que foi de publicação independente, que eu, de uma certa forma, acabei apagando um pouco dessa história, porque eu tirei os meus livros independentes de circulação de venda, né? Eles hoje estão disponíveis gratuitamente no Wattpad. Foi uma maneira que eu tive, assim, de honrar o que eu fiz nos meus primeiros 5 anos de carreira, mas de, enfim, encerrar aquele ciclo, né? E eu acho que isso foi uma parte muito importante de como eu cheguei até a Record, porque todas as pessoas que eu conheci que me levaram até a Record eu conheci através do meu trabalho independente. Então, hoje em dia, eu sou agenciada pela Increase, a minha agente é a Alba Milena, e eu conheci ela, na verdade, na publicação da primeira edição de As Bruxas de Oxford, né, que é parte da trilogia, em 2011, que foi um dos meus primeiros livros independentes. E eu fiz todo esse trabalho entre 2009 e 2014, sempre focando em publicar os meus livros independentes, porque era o que tinha na época, né? Era a maneira mais fácil de publicar, e eu me fiz em cima disso também. E eu conheci ela promovendo As Bruxas de Oxford, e a gente manteve um contato profissional meio distante durante alguns anos. Eu reencontrei ela por um acaso na Bienal de 2014, e a gente começou a trocar ideia mais profissionalmente, acabamos assinando o contrato. Ela estava criando a Increase na época, né? Então acabei sendo uma das primeiras autoras agenciadas da casa.
E eu já estava com o Amor Plus Size, que foi o primeiro livro que eu lancei pela Verus, pronto, engavetado. E eu entrei na agência para trabalhar em cima dele. A gente passou muitos meses fazendo um trabalho de reescrita e de edição desse livro. E aí foi através da agência que eu cheguei na Record. Então elas conheciam as pessoas, marcaram as reuniões e tal. Eu não tive papel intermediário nisso mesmo. Assim, eu não fiz nada além de escrever e trabalhar em cima do meu original, né? E aí eu acabei, enfim, ficando na Record até hoje, né? Publiquei 2 livros por lá, que foram O Amor Plus Size e O Amante da Princesa. E foi uma experiência muito diferente, porque eu tinha passado 5 anos fazendo tudo, e porque publicação independente, especialmente, assim, alguns anos atrás, né? Hoje em dia é uma realidade bem diferente. Mas falando ali de 2009, 2010, quando a gente não tinha contato com tanto profissional, você não tinha uma presença literária muito marcada em redes sociais, a realidade era toda muito diferente para o mercado literário 10 anos atrás. Então eu estava acostumada a fazer tudo sozinha, eu editava os meus próprios livros, eu fazia as minhas próprias capas, eu mandava imprimir, e eu fingia que eu sabia o que eu estava fazendo, naquele material meio cru, assim, eu tava tipo, não, vamos lá, tá show, Então, tá maravilhoso. deixa eu reformular o que eu falei, que então acho que eu falei besteira. Então, na verdade, você publicou por financiamento coletivo primeiro, e conheceu a sua gente e foi pra Record. Não, então, é esse que tá o caminho. Eu publiquei, na verdade, assim, foram, eu acho que 4 ou 5 livros de maneira independente antes de chegar na Verus. E aí eu republiquei alguns desses livros, que são uma trilogia, em 2018 por financiamento coletivo. Tá, fiquei louca agora. Falei, meu Deus, eu acho que eu falei tudo errado. E falei mesmo. Mas enfim, então vamos lá. Você fez o financiamento coletivo para publicar a trilogia. Como é que é o nome da trilogia? Coração da Magia. Coração da Magia, isso. E aí, que é uma temática fantástica, não é isso? Isso. Gênero fantástico, tá. E aí você fez o financiamento. Como é que foi essa adesão das pessoas? Quanto isso te custou em tempo? Não estou falando de dinheiro, em tempo. Quanto tempo você levou para conseguir o dinheiro para publicar os livros? Nossa, falar sobre o Catarse é falar exatamente sobre esse negócio que a gente estava falando da crise da síndrome do impostor, porque eu realmente, assim, quando eu entrei para fazer a campanha, eu planejei a campanha toda em menos de um mês. Eu e o Renato Klisman, que foi o responsável pela parte de design gráfico do livro, né? Ele foi, assim, um companheiro absurdo nessa caminhada. Eu não tenho nem como expressar o tamanho do apoio, tanto de material quanto de impulso ali para realizar mesmo o que ele me deu. E quando eu comecei a campanha, que foi no Dia das Bruxas de 2018, dia 31 de outubro, eu tinha certeza absoluta de que eu não ia conseguir arrecadar nem os 5 mil reais que eu tinha me proposto a conseguir. Porque na minha cabeça não fazia sentido ninguém me dar dinheiro para republicar uma coisa que já tinha tido 2 edições anteriores independentes. E eu ficava tipo, ninguém quer ler esse livro. As pessoas, né, o livro tá disponível há 7 anos na Amazon, ninguém lê essa porcaria. Tipo, não vai dar certo, mas eu precisava fazer para provar para mim mesma que não ia dar certo. E aí a campanha durou 45 dias. Ela começou dia 31 de outubro e terminou dia 15 de dezembro. E eu levantei 400% dessa quantia em 45 dias. E foi uma coisa muito louca, porque eu entrei pedindo 5 mil reais e eu saí da campanha com 24 mil. Então foi foi um absurdo, porque eu precisei lutar contra várias concepções que eu tinha do meu trabalho. Assim, eu precisei acreditar no potencial da minha história, eu precisei acreditar no potencial meu enquanto divulgador, e eu precisei principalmente acreditar no potencial das pessoas que estão comigo, né, dos meus leitores enquanto parte desse trabalho. Porque o que eu realmente descobri, assim, não é que eu sou capaz de levantar 24 mil reais em 45 dias. É de que eu sou capaz de movimentar 400 pessoas para fazer alguma coisa, né? Nesse caso foi o dinheiro para publicar o livro, mas para mim tem muito mais do que isso, né? Para mim a parte mais doida disso tudo foi receber print de leitor meu que fez grupo no WhatsApp
pra divulgar a história. De gente, tipo, fazendo vaquinha pra comprar pra amigo. A quantidade de gente que não me conhecia, que me conheceu através dessa campanha. Então foi uma experiência bizarra, assim. E até hoje, às vezes, eu olho, o livro tá aqui, tá na minha frente, e eu olho pra ele, às vezes, e eu fico, tipo, eu não acredito que isso aconteceu. Porque Mostra eu passei pra gente muito... o livro. Ai, eu vou ter que pegar, peraí. Que ele tá na minha frente, mas não tá ao alcance. Olha que burra. Tá. Vão deixando pergunta, que no final eu vou passar pra pergunta de vocês. Ah, que ótimo. Eu derrubei tudo. Acho que eu te atrapalhei, né, Larissa? Não, é porque toda vez que eu vou fazer live, eu preciso separar os livros pra deixar perto pra mostrar. E aí eu não separo, porque eu não sei, eu não funciono desse jeito. Então, o box é esse aqui. Esse que foi do financiamento. Isso. E ele tem trilogia. Nossa, é lindo o livro. É, eles são holográficos. Não sei se vai dar pra ver, não. Nossa, é lindo. São esses 3 livros. E assim, é importante ressaltar que assim, o design foi todo imaginado, né, e feito pelo Renato. Mas tudo que a gente tem nesse box, ele é fruto das pessoas que ajudaram na campanha. Então, o próprio box, a gente só tem a caixinha aqui, não sei se vai dar pra ver, mas dentro dele tem uma ilustração. E tem os nomes aqui por dentro de todas as pessoas que colaboraram, todas as 400 pessoas. Sensacional. E esse box, ele só existe porque eu inventei uma meta, faltando 10 dias pra acabar a campanha. A gente tava com 10 mil reais e eu inventei uma meta falando, gente, se a gente chegar em 15 mil, eu vou fazer uma caixa pra colocar os livros. E aí a gente bateu os 15 mil em, tipo, 24 horas. Então, tudo que tem no livro, o acabamento holográfico, por dentro, eles são coloridos também. Tudo que tem no livro é fruto do esforço de todas as pessoas que fizeram parte dessa campanha. Eu não fiz nada sozinha. A gente idealizou uma coisa que era desse tamanho e se transformou num monstro e ela só foi possível... E qual foi a tiragem dessa campanha? Quantos livros saíram? A tiragem final, se não me engano, eu acho que foram... Enfim, eu não sei fazer a conta, mas foram 450 boxes. Cada um com 3 livros, então tem aí 1.200 livros, mais ou menos, né? Ah, eu sou de humanas, amor, não vou poder te ajudar com essa conta. Eu vou deixar para alguém que seja aí de exatas, que queira fazer pra gente, eu não vou poder te ajudar. Ficou muito bonito mesmo o livro, muito bonito mesmo. O trabalho de design dele ficou muito bonito. Sim. E as pessoas devem ter ficado muito felizes, né? Não, imagina. Demorou pra cacete pra ele ficar pronto, né? O financiamento ele acabou em dezembro, mas o livro só ficou pronto mesmo. Chegou em casa e eu comecei a enviar em junho. Teve um atraso colossal, porque aí, né, você começa a ficar meio megalomaníaco. Você faz uma coisa, você quer fazer 20 mil. E eu queria muito retribuir a altura da expectativa que as pessoas estavam colocando, né? Então eu reescrevi o primeiro e o segundo livro inteiros. A gente foi inventando coisa pra colocar no meio. Então, eu tenho, assim, eu nunca recebi nenhuma reclamação. As reclamações que eu tive foram todas mesmo de atraso na entrega, porque eu inventei muito mais coisa do que era pra ter. Mas de material, assim, graças a Deus, todas as pessoas que receberam me deram um feedback muito positivo de, tipo, valeu a espera, né, gente? E eu fiz questão também de manter todo mundo informado de tudo. Cada passo que eu dava, cada mudança que a gente fazia, cada coisa que a gente conseguia fazer, eu mandava e-mail falando, gente, olha, isso aqui tá pronto, isso aqui vai ter atraso, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Fiz toda uma prestação de contas, que eu acho que é essencial quando você lida com financiamento, porque as pessoas te deram não só um voto, né, não só dinheiro, mas um voto de confiança. Então, eu acho importante isso. É possível comprar esse box ou não? Sim, tem os últimos 30 exemplares dele, só estão disponíveis comigo, não vai ter reedição. Depois que acabarem esses 30 exemplares, acabou, beijos. Então, quem tiver interessado no box pode entrar em contato comigo ou acessar o meu site, tem um link na minha bio para comprar o box direto por lá. Eu não tô fazendo entrega por causa da quarentena, mas tô deixando reserva. E aí, você agora tá com algum projeto, alguma coisa para acontecer, algum livro sendo escrito, alguma data prevista? Eu queria estar escrevendo alguma coisa na quarentena. Infelizmente não é o caso. Eu tô, tipo, aquele negócio, o que você tá fazendo na quarentena? Eu tô dormindo. Mas o meu próximo livro, se tudo ajudar, vai depender um pouco aí, porque os cronogramas estão todos bagunçados.
sai até o final do ano pela Globo Livros, pela editora Alt. É mais um romance também, dessa vez é um romance teen sobre uma protagonista que lida com transtornos alimentares. E é um projeto que é muito importante para mim, que eu demorei muito tempo para conseguir escrever, e eu estou muito feliz porque a Globo abraçou esse projeto e muito ansiosa pela hora que ele vai sair. Então, não tenho data ainda, mas ainda não fiquem tem de uma olho. data. Ainda não. E fala um pouquinho dos teus trabalhos que a gente encontra para comprar. No caso, tem o Amor Plus Size, que fala sobre... É um romance, né? Ele foi o meu primeiro livro pela Record. Eu tô tentando pegar aqui sem abaixar os livros, porque eles caem no chão. Voltei. O Amor Plus Size, ele é o meu primeiro romance pela Vero. Vocês acham ele de graça no Unlimited durante essa semana. No Unlimited não, na Amazon, desculpa. Ele tá sempre no Unlimited, mas tá de graça para todo mundo que quiser. Procura na Amazon que vocês conseguem um e-book de graça. Ele é um romance adolescente sobre uma garota de 17 anos obesa que tá tentando aí descobrir um pouco sobre quem ela é, tentando descobrir um pouco sobre como se amar num mundo que não permite amor próprio. E, subitamente, ela se vê arrastada por uma carreira de modelo plus size e começa a confrontar todos os medos dela e todas as verdades que ela achava que sabia sobre a vida. E O Amante da Princesa, que está em promoção também na Amazon, tá R$14,90. Ele é um romance de época, inspirado em personagens reais, inspirado numa das nossas princesas brasileiras, sobre uma mulher que tá tentando tomar as rédeas da própria vida e tentando se livrar de um casamento arranjado que ela não quer. E, de repente, ela se vê apaixonada por um cara com quem ela nunca vai poder estar. Então, dramas. E aí, esse novo livro que você falou que ainda não tem data, também é um romance, mas é mais focado nessa questão dos transtornos alimentares, né? Sim, ele na verdade, ele nasceu como ele nasceu como um spin-off do Amor Plus Size, então com personagens ali que circulam na mesma história. E então tem a mesma pegada adolescente e ele fica em volta ali dessa questão dos transtornos alimentares, de você lidar com autoimagem, no mundo que a gente vive, que põe tanta pressão em cima de mulheres, principalmente, né? E vem cá, você caminhou com essa coisa de escrever livro, ser podcaster e ser youtuber paralelamente, ou as coisas aconteceram em momentos diferentes? Na verdade, assim, o podcast ele foi uma coisa que entrou na minha vida completamente por acaso. Hoje em dia, eu tenho já há 2 anos um podcast sobre arcos de personagens, que é o Quarta Parede, que vocês encontram em absolutamente todos os lugares. E foi uma coisa que eu fiz já conscientemente, mas quando eu comecei a fazer podcast, foi assim, porque alguém que eu conhecia me convidou para participar de um episódio, e aí eu fui ficando e fui participando e conhecendo pessoas. Mas eu nunca nem tinha ouvido falar do podcast antes de eu começar a fazer, né? E o YouTube, ele foi uma coisa que eu fiz propositalmente, porque na época que o BookTube estava começando, né, que o pessoal estava começando a entrar no YouTube para falar sobre livro, eu olhei para aquilo e pensei, nossa, isso é uma ótima oportunidade para falar sobre o meu trabalho. Então, os meus primeiros vídeos, eles são todos, assim, muito focados no meu trabalho e em falar sobre os meus livros. Mas acabou se transformando numa ferramenta muito poderosa para mim, não para falar sobre só livros de uma maneira geral, mas para eu aprender a me comunicar, porque eu tinha muita... Isso aqui que a gente está fazendo não aconteceria com a Larissa de 2010. A Larissa de 2010, ela não conseguia levar uma conversa de mais de 5 minutos sobre qualquer coisa com uma pessoa que ela não conhecesse. Ainda mais ao vivo, né, na frente da câmera. Eu morria de vergonha. Então, eu entrei no YouTube para poder fazer valer um pouco do tempo que eu estava investindo em evento, do tempo que eu estava investindo para fazer propaganda. Eu sabia que eu ia precisar usar a minha cara e a minha voz, e o YouTube foi uma maneira de eu aprender a me colocar mais no mundo, assim. Então ele foi proposital, mas o podcast foi uma coisa que eu fiz por acaso. E com que frequência você alimenta tanto o podcast quanto o YouTube? Olha, o YouTube hoje em dia, ele tá lá meio que congelado, e quando eu tô afim, eu faço. Porque ele acabou se transformando numa coisa muito maçante pra mim. E eu particularmente não gosto de me obrigar a fazer coisas que eu sinto que não estão indo pra frente, assim. Então eu tenho muito conteúdo que eu gosto muito no YouTube. E tem muito conteúdo que eu fiz forçado, então acabei largando um pouquinho de mão. Vocês conseguem, enfim, acessar ainda ele todo no youtube.com/Larissa Siriani.
Mas o podcast eu faço semanalmente. A gente toda quinta-feira tem episódio novo no Quarta Parede, aparece lá no Spotify, aparece no iTunes. E agora, enfim, nesse arco específico esse mês eu não tô participando, mas a gente todo mês alimenta com episódios novos. Se vocês tiverem oportunidade, aliás, eu recomendo muito que façam isso, quando forem lá no YouTube da Larissa, assistam esse vídeo que eu mencionei, Eu Sou Uma Farsa. Dá para entender muito bem, assim, o que vocês provavelmente vão ver muitos autores falando sobre a síndrome do impostor. E eu acho que o vídeo assim, ele é muito completo, porque ele abrange muitas coisas da síndrome do impostor que às vezes a gente não sabe nem expressar. Eu ficava assistindo você falando e fazendo assim, mas é isso! É isso! No final eu queria levantar e te dar um abraço, assim, porque eu falei, cara, eu tô muito representada nesse vídeo. E o assunto no Quarta Parede, que você tava. Quarta Parede, perguntaram aqui qual era o nome do podcast. Quarta Parede é sobre arcos de personagem, que você falou. A gente começou, na verdade, analisando só personagens da literatura. E hoje em dia a gente fala muito sobre filme também, sobre séries, mas é mais focado no crescimento dos personagens do que falar sobre a história do livro em si. Não é para ser uma resenha, e mais pra gente falar sobre os personagens das coisas que a gente consome. Então, a gente fez, por exemplo, os primeiros episódios são individuais de vários personagens de Harry Potter. A gente tem um episódio sobre o Harry, tem um episódio sobre Hermione, tem um episódio sobre Sirius. E hoje em dia a gente faz mais sobre obras. Quase uma Sônia Abrão. É quase uma Sônia Abrão da vida dos personagens, entende? Exato. Me fala uma coisa, como é que você lida com a sua rotina? Você é professora de... Eu sou professora de inglês. Você trabalha num curso, numa escola, como é que é? Hoje em dia eu tenho só alunos particulares. Eu trabalhei em curso regular até 2017. E aí, em 2017, eu entendi assim, que eu precisava continuar fazendo isso por questões financeiras, porque assim, a gente sabe que, infelizmente, viver de escrita no Brasil é uma coisa que é muito difícil. Então, o financeiro, para mim, não me permitia não trabalhar com outra coisa, não ter uma carreira paralela, não um trabalho paralelo, mas que não estava sendo saudável para mim trabalhar fora, né? Trabalhar com escola, trabalhar com outras direções. Então, eu acabei saindo de curso regular e trabalhando só com os meus alunos particulares mesmo. Hoje em dia, eu faço o meu próprio horário. E é uma coisa que, graças a Deus, tive o privilégio de poder fazer, por, enfim, conseguir alunos, por ter essa flexibilidade, né? E como é que você coloca a escrita no meio desse... É difícil, assim. Hoje em dia eu tô não só trabalhando, mas eu também faço faculdade. Eu faço faculdade de produção editorial. E no último ano, assim, foi meio que um escrevendo quando dá tempo. Então, quando eu tô sem dar aula e quando eu não tô na faculdade, ou a caminho da faculdade, ou fazendo alguma coisa para essas duas coisas, eu encaixo ali no meio e o arranjar uma rotina é muito difícil, né? Independente de qual seja o teu paralelo, se você não consegue só escrever, o arranjar uma rotina é muito difícil. Mas... E como é que é pra você essa questão você escreve só quando tá inspirada, ou você consegue, eu preciso escrever, você senta e escreve? Então, o meu problema é exatamente esse, porque eu sou a pessoa da musa da inspiração. Eu consigo me obrigar a escrever... Larissa, a gente precisa ser amiga, Larissa. Então, eu consigo me obrigar a escrever quando eu não tô particularmente inspirada, às vezes, assim, quando eu tô com deadline. Às vezes eu tenho projetos que são de freela, e aí não é minha escrita, né? Aí quando são coisas que são mais mecânicas, eu consigo me obrigar a trabalhar, assim. Tipo, não, hoje eu preciso sentar e escrever durante, né, esse tanto para poder fazer valer o meu tempo. Mas, no geral, eu sou muito de esperar a inspiração. Então, se eu não tô afim, eu não vou sentar e ficar olhando para a tela do computador, porque eu não acho que seja verdadeiro com o trabalho que eu estou fazendo, né? Eu acho que a escrita, para mim, ela passa muito mais verdade quando eu faço uma coisa que eu estou afim de escrever. E se eu não estou nesse clima e eu estou escrevendo só porque eu estou me obrigando a escrever, depois eu vou voltar e vou apagar tudo. Então, para mim não funciona. Eu trabalho da mesma maneira, assim. Eu trabalhei fazendo produção de conteúdo para rede social, para algumas empresas. E assim, eu tinha meu horário, sentava, fazia o que tinha que fazer. Mas o meu livro tá parado, assim, ó.
1 milhão de Você lê há anos. quanto tempo? Porque eu vou lá, eu começo, bom, eu preciso reler pra lembrar o que eu escrevi. Aí eu começo a reler. Aí eu não termino de reler, porque eu vou mexendo no texto e aí eu não consigo continuar a história. Eu já sei tudo Sim. que vai acontecer, eu já tenho a história toda na minha cabeça e não consigo passar papel, enfim. Falta o famoso, né? Eu não sei, menina. Eu entrevistei a Thalita Rebouças e a gente conversando, ela falando, pra ela é tudo completamente diferente. Ela senta e escreve a qualquer hora do dia. Eu Eu falei assim, gente, mas é um admiro sonho isso. demais. Assim, o que eu consegui adaptar para a vida é que antigamente eu funcionava muito em horários específicos. Então eu escrevia muito melhor à noite, não durante a madrugada, mas assim, à noite antes de eu dormir, do que eu escrevia durante o dia. Hoje em dia, se eu tiver com, assim, afim, minimamente que seja, pode ser 6 da manhã, eu sento e eu consigo produzir na mesma qualidade que eu produziria às 9 horas da noite. Mas de resto, pra mim, eu infelizmente sou muito cadela dessa teoria da inspiração, Das musas da inspiração, eu sou musa. exatamente a mesma coisa. Vamos ver aqui algumas perguntas da galera que tá assistindo. Ilustrapati adora minha caneca também, adora essa caneca. Minha mãe que me deu, minha mãe tá na live. Beijo, mãe. Vamos ver o que mais que tem aqui. Oi, Lari. Quem mandou foi It's Pedros. Oi, Pedro. O que mais que tem aqui? Eu ainda não me dei muito bem com esse negócio de live, não. Minha mãe tá falando que aprendeu a desenhar o Bidu da Turma da Mônica e apenas. Já aprendeu mais do que eu. Cíntia Chagas está falando que vai ser difícil falar só de livro, pois ama pole. Você também pratica polidense, né? Eu sou dos polidense. Grande vício. Isa Brody, não sei, talvez. Isa, vou ficar te devendo a pronúncia correta do seu nome, tá? Essa mulher falando, me arrepio toda, Lari maravilhosa. O que mais que temos aqui? Larizita, amor da minha vida todinha, ela disse aqui. A minha mãe tá falando que sempre tem um espírito de porco para tentar derrubar, não liga não. Tava quando você estava falando sobre feedbacks negativos. A Cíntia disse que era uma pessoa invejosa que falou isso. A Lili Colinto, Lari maravilhosa. Cíntia Chagas, eu acho que saber sobre o autor por trás da obra é uma dinâmica muito nova. Sim. Acho que realmente, a gente ter esse acesso a quem escreveu é uma coisa muito nova. Sim. Eu tô para fazer uma entrevista que já está marcada, eu ainda não revelei, mas vou deixar no ar. E a pessoa que eu vou entrevistar é, assim, simplesmente o melhor autor, na minha opinião, da vida inteira. É o dono de tudo. Para mim, assim, é o cara, literalmente. E aí, eu tô super nervosa com isso. Mas, assim, eu achava impossível, na época que eu comecei a ler os livros dele, que eu tivesse a chance de falar oi para esse cara, entendeu? Quanto mais a possibilidade de entrevistá-lo. Então, assim, essa possibilidade das redes sociais dão pra gente de encontrar os ídolos, encontrar as pessoas que escrevem os livros, realmente é uma coisa muito nova. Sim. A autora Raquel Machado. Lari, li o primeiro livro das bruxas e amei demais. Cíntia Chagas está falando quem... Fala, pode falar. Não, só aproveitando que as Bruxas de Oxford tá de graça no Kindle hoje também. Eu tô fazendo promoções a cada 2 dias e hoje é a última. Então, quem quiser aproveitar até quinta-feira, tem as Bruxas de Oxford de graça no Kindle para começar a ler e ver se aí é a praia de vocês. Cíntia, sim, interpretação é muito individual, na hora que a gente estava falando sobre interpretação de texto. Minha mãe está falando que depende da leitura até do momento em que o leitor se encontra. Sim, você nunca lê um livro da mesma forma 2 vezes, né? Se você pega o mesmo livro para reler 10 anos depois, é outra leitura também. A autora Raquel Machado disse que essa trilogia, no caso a sua, é maravilhosa. Apoiei, li e amei, ela disse. Yay! Minha mãe tá dizendo que não leu, mas que com certeza irá. Minha mãe tá muito participativa hoje. Oi, mãe. Tô adorando! Martim Story está perguntando se você paga ou ganha para ser agenciada. Nem uma coisa nem outra, na verdade. Porque o agenciamento ele não é nem pago e nem é uma coisa que você ganha financeiramente por ele, assim. O agente ele ganha por cima de performance, então é por cima do contrato que você assina. Então, em cima dos meus direitos autorais, né, a gente faz uma divisão de tudo que eu recebo das editoras, elas recebem uma porcentagem em cima dos meus direitos autorais. Então, é uma via de mão dupla, assim, a agência não recebe se eles não fizerem um bom trabalho para me agenciar e me colocar nos lugares certos e negociarem bons contratos. Da mesma forma como eu não vou receber se eu não fechasse um contrato por mim mesma, assim.
Então eu não pago e nem ganho. A gente divide os ganhos de uma forma igualitária ali. A autora Raquel Machado está perguntando se você acha que realmente vale a pena ter uma agência, uma agenciadora, né? Um agente. Vale muito. Eu acho que vai depender muito do objetivo particular de cada um, assim. Eu conheço muitas pessoas que estão muito bem, muito firmes na publicação independente, que não querem abrir mão do controle, que se encontraram dentro desse formato de publicação, seja ele independente físico, seja só na Amazon. Então, acho que se o teu objetivo é tentar alcançar voos mais altos, no sentido de conseguir uma editora tradicional, de partir para grandes editoras, de uma publicação em que você não tenha que depender exclusivamente do seu trabalho, né, e você fazer tudo, eu acho que super compensa. Eu, hoje em dia, assim, eu não abro mão da minha agente por absolutamente nada do mundo. Ela vai se livrar de mim só no dia em que ela resolver atirar fogo no meu corpo, porque não vai acontecer. Eu sou completamente, assim, não é nem dependente, mas a gente tem uma relação profissional que, para mim, é essencial para o bom andar do meu trabalho. Então, eu acho que se o objetivo de carreira da pessoa é realmente entrar para uma editora e conseguir uma... Eu não sei se profissionalização é a palavra que eu estou procurando aqui, mas mais realmente trabalhar construir com outros uma carreira ramos. mesmo. Porque assim, não é que não seja possível você fazer isso se você não for agenciado de alguém, né? Mas eu acho que é muito mais difícil porque, bem ou mal, o papel do agente ele te dá um pouco mais de credibilidade e é uma pessoa que tem mais experiência profissional em coisas que você, de repente, não tem. Especialmente nessa parte de lidar com a parte burocrática, contrato, lidar com a editora, enfim. É um trabalho meio chato e você ter uma pessoa que te dá esse respaldo é muito importante. Na semana passada eu entrevistei aqui a Fernanda Belém, que é autora da série As Quatro Estações do Amor e do Louca por Você. E ela é uma querida. Ela é maravilhosa. Ela teve um agente durante um período e para ela não foi uma experiência bacana. Assim, ela não... Tanto é que ela agora saiu da editora da Valentina, que ela adora também, mas ela resolveu gerenciar a própria carreira. Eu acho que são muitos caminhos e são muitas possibilidades e que cada um se encaixa, primeiro, para um momento da sua vida, segundo, para um tipo de carreira que você quer levar, porque a gente tem que entender que ter uma editora grande, pequena, média, a editora que for, demanda dividir o seu lucro. Sim, e sempre. Não é 50-50. A editora vai ganhar... Pois é, a editora vai sempre ganhar muito mais. Mas a possibilidade de você vender mais livros estando numa editora, quanto maior, mais fácil disso acontecer, né? Porque são os caminhos que já foram galgados pela editora, toda a manha de mercados, contatos, você ter uma assessoria de imprensa competente, você ter um agente que vai discutir se aquilo é o melhor para aquele livro, que tipo de contrato, porque tem contratos diferentes, enfim. Respondendo a sua pergunta, eu não tenho agente, mas respondendo a sua pergunta sobre ser indicar ou não indicar, vai depender do tipo de perfil de pessoa que você é. Tem gente que prefere fazer tudo, cuidar de tudo desde o início, ser a pessoa que vai na gráfica, ser a pessoa que vai fazer a distribuição, e tem outras pessoas que não, eu só quero ser criativa, eu só quero criar, e eu quero que trabalhem para mim nesses outros campos. E eu acho que as duas maneiras estão corretas. Eu acho que é tipo você ser autônomo ou você querer trabalhar como empregado de uma multinacional, sabe? Tipo, às vezes o seu objetivo é ter seu próprio negócio, e você tem essa veia e vai fundo. Mas tem gente que, tipo, que simplesmente não consegue, que precisa delegar coisas a outras pessoas e também ter essa coisa não só do delegar, mas do ser delegado, né? Pra mim, trabalhar com uma agência tem muito disso. Eu poder delegar trabalhos que eu não acho que sejam pra mim. Eu não acho, por exemplo, que eu tenha... aptidão, ou mesmo que seja uma coisa que tenha que ser minha preocupação, lidar com a parte contratual. Então, o delegar disso para pessoas que sabem melhor do que eu que estão fazendo, para mim faz muito sentido. Mas, da mesma forma, elas também delegam coisas para mim de tipo, você precisa terminar isso aqui, ter data, ter compromissos um com o outro. Então, acho que não tem caminho certo, vai depender muito do que você quer e de como você quer, porque tem gente de todo tipo fazendo todo tipo de trabalho, né?
Sim, eu acho que vale a pena experimentar, porque não é porque você fez com a gente durante um tempo que você tem que fazer pro resto da sua vida. E a mesma coisa que você pode ter feito tudo sozinha e de repente você fala assim, não, agora eu preciso de alguém que faça isso por mim. Eu acho que vale a pena experimentar, se você tiver oportunidade, obviamente, né? Porque parece que agente literário é igual o gnomo, né? A gente sabe que existe, mas ninguém nunca viu. É que é um mercado bem pequeno ainda no Brasil. Tá crescendo bastante, mas você tem poucas agências fazendo esse trabalho. Eu consigo citar de cabeça 4, que são a Increase, né? Pra entrevistar, né? Eu tô querendo muito entrevistar uma agente literária até pra desmistificar os nomes. Até pra desmistificar essa coisa. Já anotei aqui, Alba Milena, não é a sua? Já anotei ela que eu quero. Você vai fazer esse meio de campo aí pra mim. Pode deixar. Mas é porque a gente tem muito pouca gente trabalhando com isso ainda, né? Então acaba parecendo uma coisa super mítica, quando na verdade é só porque a gente tá começando a modificar como o nosso mercado funciona. Eu vou fazer a última pergunta aqui da Cíntia, que já são 7h55, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. E aí eu ainda quero que você dê seus recados aí. Quero que você recapitule esses e-books que a gente baixa gratuitamente. A Cíntia está perguntando qual temática de livro que você não curte de jeito nenhum. Olha, eu não gosto de ler autoajuda. Não é uma coisa que funciona pra mim. Tentei várias vezes, realmente não é o meu negócio. E pra escrever, eu não sou uma pessoa que consegue escrever terror e nem suspense, porque eu entrego tudo de uma vez, assim. Eu não tenho talento nenhum pra ficar fazendo mistério. Eu tento no máximo da minha capacidade, mas assim, realmente não nasci pra isso. Então, assim, finalizando, como eu disse, essa era a última pergunta. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Eu amei conhecer você, amei conversar com você. Acho que você é uma pessoa super alto astral. Acho que, inclusive, daqui a um tempo a gente pode repetir essa entrevista. Eu achei muito legal. Acho que tem muito mais o que conversar. Faz aí seu merchan, fala o nome dos seus canais, diz onde é que a galera encontra seus livros, vê onde o que tá de graça aí pra galera nessa quarentena. Nossa, tem muitas coisas de graça, gente. Me sigam nas redes sociais, eu sou sempre o @Larissa Siriani. Siriani se escreve com S e tudo I, e no final também. Pra, enfim, ficar de olho nas coisas que eu tô aprontando, enfim, todas as coisas que eu produzo, porque eu sei que eu faço muita coisa. Vocês conseguem encontrar de graça na Amazon essa semana Amor Plus Size, então tá de graça lá pra quem quiser. E também o primeiro volume da trilogia, que é As Bruxas de Oxford. As Bruxas de Oxford tá de graça só até quinta-feira. Os demais livros também estão todos na Amazon. Vocês podem adquirir a trilogia Coração da Magia falando direto comigo ou acessando os links que estão na minha bio. Tem lá o link para comprar o box para quem quiser deixar reservado. E tem promoção também do livro físico de O Amante da Princesa na Amazon. Tá só 15 dinheiros. Então, quem quiser conferir este romance histórico pode fazer isso da maneira mais barata possível. O e-book não tá muito barato, mas o físico tá valendo a pena. E também tem uma porrada de coisa minha lá na Amazon, porrada de coisa minha no Wattpad. Enfim, o que não falta é coisa minha pra ler na internet. Qual é o segredo de divulgar no Wattpad? Eu não sei, porque eu só coloquei as coisas lá e saí correndo, sinceramente. Eu sou péssima com o Wattpad. Eu tô até hoje tentando descobrir como as pessoas fazem sucesso naquela plataforma. Também queria saber. Tem coisa minha no Wattpad também, gente. Ó, é só entrar no meu Linktree lá na bio, que tem e-book de infância gratuito para baixar no meu site, tem contos meus no Wattpad, tem o link pro meu YouTube, onde inclusive essa entrevista estará a partir de sábado. Ela vai ficar 24 horas aqui no Instagram, depois ela vai lá pro meu YouTube, se o Instagram me ajudar, que ontem o Instagram sacaneou de todas as formas possíveis. Ele não deixou salvar e eu não consegui baixar o vídeo. Então, infelizmente, eu perdi a entrevista de ontem. Mas já combinei com a autora, a gente vai repetir no futuro próximo. Mais uma vez, Larissa, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você. Amanhã a gente tem Fernanda França para conversar com a gente. Que saudade da Fernanda. A Fernanda é uma querida, né? Fernanda é autora de 5 livros, jornalista, preparadora de texto, revisora, acho que não falta assunto também. Mãe de crianças maravilhosas. Corram aqui amanhã, 19 horas, nosso bate-horário. Tem muita coisa boa pela frente, prometo pra vocês não vão se arrepender. 1 minuto pra acabar. Beijo, brigadão. Tchau. Beijo, boa noite. Boa noite.